Para começar o controle geral, vamos falar sobre: você quer desenvolver o perfil de liderança, viajar em busca de novas experiências, conhecer diferentes culturas e lugares e acha difícil encontrar essas possibilidades em um só lugar? Pois saiba que é possível e fácil. A ESEC é uma organização jovem que oferece essas e outras oportunidades e ela está com processo seletivo para quem tiver interesse. Para sabermos um pouco mais e conhecer melhor o que é a ESEC e o que ela faz, eu recebo aqui no estúdio da TV Santa Maria o presidente da organização, Matheus Paza. Uma boa tarde, bem-vindo ao Controle Geral. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, para começar, o que é a ESEC? A ESEC é a maior organização global reconhecida pela Unesco, formada e gerida apenas por jovens de 18 a 30 anos, jovens universitários ou pós-graduados até 2 anos, e nosso principal objetivo é o desenvolvimento da liderança através do intercâmbio. Hoje a gente está presente em mais de 120 países e territórios, então buscando esse desenvolvimento ao redor do mundo mesmo. E aqui em Santa Maria, como é que vocês estão organizados? A gente tem um escritório na antiga reitoria. A ESEC Santa Maria existe há 25 anos, esse ano vai fazer 26. E eu entrei particularmente na organização há quase 4 anos, na verdade. E para mim é sensacional fazer parte da ESEC e inclusive fazer parte da história da ESEC Santa Maria. E qual que é o perfil para quem quer entrar na ESEC, para quem quer participar? Quando eu entrei na organização, quando eu ouvia falar muito sobre liderança, eu via que liderança era uma palavra muito mistificada. Então, as pessoas tinham um pouco de receio em entrar numa organização que preza pelo desenvolvimento da liderança. Mas, assim como grandes empresas mundiais, a gente não busca uma pessoa com um perfil específico, por exemplo. Tanto que a organização é multidisciplinar. Então, a gente conta com estudantes universitários de diferentes universidades, diferentes cursos. E o que a gente mais busca são pessoas que realmente tenham vontade e sejam proativas, sabe? Que estejam abertas a se desenvolver e a buscar esse desenvolvimento, tanto pessoal para elas quanto para a organização como um todo. Porque é a questão de que não se nasce um líder, mas se pode desenvolver um líder, é mais por esse caminho que a ESEC trabalha, ou eu estou equivocada? Não, tá certa. A liderança é uma habilidade, então sim, tem pessoas que podem ter uma tendência um pouco mais, né, a ter mais abertura, mais habilidades como um todo, mas a gente acredita assim que a liderança pode ser desenvolvida e ela é desenvolvida, tanto que hoje a ESEC no Brasil conta com mais de 8 mil membros e estamos desenvolvendo pessoas, desenvolvendo jovens já há mais de 45 anos, então é muito gratificante levar isso para as pessoas que sim, a liderança pode ser desenvolvida e é desenvolvida. Dentro da ESEC a gente conta com 4 programas. Então, temos 2 programas de intercâmbio, que é o intercâmbio social, de curta duração, 6 a 12 semanas, onde o estudante ele tanto vai para outro país quanto a gente traz intercambistas, então, para fazer projetos sociais. Um programa de talentos globais, que é um intercâmbio mais corporativo, fazer um estágio internacional, aí tem uma duração de 3 a 12 meses. Nesses 2 programas, tanto a gente manda estudantes para outros países para se desenvolverem, fazer intercâmbio, quanto a gente traz para Santa Maria. Então, a gente tem projetos sociais e parcerias com empresas aqui na cidade para trazer intercambistas para cá também. Além desses 2 programas, a gente conta com outros 2, que é o programa de hospedar intercambistas. Então, como a gente traz intercambistas para fazerem projetos sociais, a gente busca tanto casas de família quanto casas de estudantes para hospedar esses intercambistas ao longo das 6 semanas. E o programa Jovens Talentos, que é o que está aberto agora para o processo seletivo, que é o desenvolvimento de jovens talentos dentro da ESEC. Então, só para falar um pouco mais sobre os jovens talentos, a gente acredita assim que a liderança ela é desenvolvida e dentro da ESEC a gente acredita muito mais que as pessoas elas podem se desenvolver dentro do ambiente desafiador. Então, a gente proporciona para elas várias oportunidades e empodera os jovens a gerirem um time, a terem experiência de time, mesmo antes de entrar no mercado de trabalho, assim vão entrar muito mais bem desenvolvidos. Gestão de crise, senso de urgência, então todas as características que a gente pode ter, que a gente pode muito possivelmente encontrar no mercado de trabalho num futuro muito breve, a gente oferece e dá essa oportunidade a muitos jovens então para se desenvolverem dentro da ESEC. Então, eles estão na universidade,
estão fazendo um curso de graduação e mesmo assim já estão tendo essa experiência de autoconhecimento e desenvolvimento de mercado para entrarem muito mais bem preparados, porque não adianta só a gente falar de liderança sem que a gente ponha na prática mesmo. Então, é muito um trabalho de como é que eu vou dizer, uma experiência... vivência. Vivência, isso mesmo. Eu penso em inglês também. Então, de tu estar na prática mesmo, vendo aqueles desafios e superando os desafios, e é muito gratificante pra gente, muito. E essa questão da vivência para o pessoal que está em casa, como que foi a tua experiência de vivência dentro da ESEC? O que tu desenvolveu, o que tu pode trazer assim como exemplo, já que hoje já faz 4 anos que tu entrou, já está numa posição de organização também, exercendo a liderança, onde você aprendeu a liderança, como é que é isso? Eu entrei junto com a faculdade, então eu entrei na faculdade de administração. Entrei no começo de 2012, assim como eu entrei na ESEC, e eu entrei na ESEC porque eu acreditava muito que vou cursar administração, eu preciso obrigatoriamente de uma experiência externa, uma oportunidade para eu aplicar a teoria na prática, é muito verdade. Não só com relação a conceitos, porque dentro da administração a gente tem muitos conceitos de liderança também, por exemplo, mas qualquer outra experiência, assim. Então, eu estava buscando alguma coisa a mais. E naquela época eu era muito tímido. Então, para apresentar trabalhos no colégio eu era horrível, para gerir crise eu era horrível, então sempre tinha muitas dificuldades. Eu preciso me desenvolver, senão vou ter 30 anos, 25 anos e não vou saber fazer nada. Então, eu busquei a ESEC, felizmente entrei no processo seletivo, fiquei 1 ano como membro, depois 1 ano como coordenador, outro ano como diretor e esse ano eu sou presidente. Então, é muito engraçado ver como eu era lá no começo, ver todas as experiências que eu tive, toda a experiência que a ESEC me proporcionou e como que eu sou agora. Costumo dizer que as pessoas elas só se desenvolvem se elas quiserem se desenvolver, né? Então, a ESEC ela proporciona todas as ferramentas possíveis, várias oportunidades, tanto locais, quanto nacionais, quanto internacionais, e basta os jovens quererem buscar esse desenvolvimento e se desenvolverem. Mas seria isso. Não, bem interessante é que tu traz essa tua experiência como participante. E como que funciona o processo seletivo? Como que tu participou desse processo? É semelhante? O processo vai mudando? Como é que funciona? Ao longo dos anos varia muito assim de diretoria e estratégias mesmo, mas geralmente são bem parecidos. O que eu entrei em 2012 é bem semelhante a esse. A primeira etapa do processo seletivo é o ESEC Day, que é o evento que a gente vai ter no sábado, no Challenger, às 14 horas, que é uma palestra explicativa mesmo da organização, para falar tanto o que eu falei um pouco aqui, o que tu mencionou antes, mas também como a gente trabalha, explicar um pouco mais as áreas, a estrutura organizacional da ESEC como um todo. E é a primeira etapa do processo seletivo, depois a gente vai realizar dinâmicas e depois entrevistas. Aí sim que a gente divulga os selecionados e quem que vai fazer parte da organização agora no começo do ano já. E essas pessoas que forem selecionadas, que tipo de atividades elas vão desenvolver? São aulas, workshops, além do preparativo, línguas? O que vocês, como se preparam lá dentro? Como que a organização trabalha? Dentro da organização, principalmente esses membros novos vão passar por uma semana, 2 de indução, primeiro a organização, para entender mais profundamente a área em que eles vão trabalhar como um todo. Mas nesse começo é uma parte muito mais de estudos e conhecimento, porque sim, a gente oferece oportunidades, mas a gente educa primeiro e passa todo o conhecimento que é necessário para que os jovens consigam se desenvolver e realizar o trabalho. Dentro dos 4 programas que a gente tem, então a gente vai trabalhar com os 2, que seriam os 2 de intercâmbio, e esses membros novos, eles entrariam na organização primeiro para conhecer como é que funciona esses 2 programas, e começar a trabalhar tanto com vendas, quanto com promoção do intercâmbio, quanto com gestão de time. Então, nesse primeiro contato, assim, a parte que é mais aprofundada é esse conhecimento da organização e a parte de gestão de time, então, para já começar a entrar dentro da organização, assim, tendo um maior contato com o que a gente quer, que é a liderança, e a gestão de time e gestão de pessoas como um todo abrange muito disso. Então, a gente sabe que no futuro também sempre se vai trabalhar com pessoas, então esse começo é muito importante mesmo para passar esse conhecimento e essas primeiras noções assim, de gestão de time. Então, mais um pouco aprofundando assim,
Porque aqui tu tem um espaço para explicar bem, para que essa coisa vai despertando o interesse, tanto da gente como quem tá assistindo em casa, que desperta esse interesse. Eu gostei, eu já estou gostando deste perfil de trabalho, então... Mais pontualmente, assim, a gente tem uma reunião por semana, no mínimo, que é com a área direta que a pessoa está trabalhando, uma reunião geral por mês, onde a gente reúne toda a organização, todos os membros, para passar o que aconteceu no mês passado, análises da diretoria, até para buscar ajuda mesmo, maior contato. De 3 em 3 meses a gente tem conferências, então mês que vem, para os membros novos que entrarem, para os membros que já estão na organização, teremos uma conferência, como se fosse uma imersão assim, dentro da ESEC, para passar mais conhecimento, para interagir também com o pessoal, porque além de todo o trabalho, tem essa parte da interação pessoal, comunicação efetiva e tudo mais. Então, basicamente assim. E posso ir falando mais aprofundadamente? Pode, claro que sim, fica à vontade. Então tá. Além dessa parte de ter reuniões, tem dentro da ESEC a gente trabalha com a parte da gestão de time, então tem, como é que eu posso explicar? Tem uma sequência de atividades que a gente vai fazendo. Então sim, no começo há toda a construção do time, então aquela área que a pessoa vai trabalhar, ela se reúne para entender primeiro quem que são as pessoas que estão naquela área, o que tem que fazer, traçar um planejamento. Então é muito interessante porque quando eu entrei na ESEC em 2012, eu não tinha nenhum contato assim com planejamentos, com planos operacionais ou next steps, o que a gente vai fazer nos próximos 6 meses, 1 ano de organização. Então primeiro foi um choque, mas foi uma coisa muito boa, sabe? Porque sim, isso é muito necessário para qualquer organização. É melhor tu ter esse choque agora do que quando tu chegar no mercado de trabalho. Com certeza. Dá aquele susto, assim. Com certeza. E tanto a parte organizacional, assim, sim, é muito fundamental dentro da organização ter pessoas e ter times que têm um planejamento, são pessoas que se conhecem, sabem as habilidades de cada um, quanto na vida pessoal também. Porque é muito importante você planejar pessoalmente. A gente sabe que tem a ESEC, mas tem a faculdade também. Então não são duas coisas excludentes. Eu particularmente, depois que entrei na ESEC, depois que eu virei diretor ainda, as minhas notas elas não abaixaram, né? E eu ia bem na faculdade, continuo bem, espero continuar bem também. Mas toda essa parte, tanto de organização quanto pessoal, então que a gente fala muito sobre autoconhecimento, o quanto as pessoas elas precisam se autoconhecer, o quanto as pessoas elas precisam conhecer os seus pontos fortes e fracos para chegar numa entrevista de emprego, por exemplo, e saber, eu preciso cuidar desses pontos aqui, eu preciso reforçar esses pontos aqui para eu conseguir tanto me vender quanto se mostrar realmente, porque tu ter um diploma sim é muito importante, é essencial, mas tu ter um diploma e não saber se portar, por exemplo, num processo de trainee, numa grande empresa, sabe, tu não vai ser notado e apenas aquele diploma não vai servir 100%, porque vão ter pessoas sim que vão se sobressair sobre ti. Então, toda essa parte de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, profissional, quanto a parte de comunicação mesmo. Responsabilidade global, por exemplo, porque dentro da ESEC é muito engraçado olhar para os membros, por exemplo, eu como presidente, olhar para os membros e ver o quanto os membros da ESEC, não só em Santa Maria, mas no Brasil como um todo, no mundo como um todo, o quanto os membros da ESEC são voltados à ação. Então, são pessoas que realmente sim, podem não querer fazer uma mudança gigante no mundo, porque pode assustar, sabe? Mas o quanto eles querem buscar alguma coisa, eles estão instigados a fazer alguma coisa, eles vão buscar aquilo com as ferramentas que eles têm e se não conseguirem fazer alguma coisa, vão correr atrás, dê conhecimento, dê pessoas para ajudarem. Então... pedir ajuda, enfim, gestar crises, porque há quem diga, grandes especialistas digam que só nos reconhecemos sob pressão. Sim. E aí vocês têm esse trabalho de preparar para esse momento de pressão, o que é sim, com certeza. Incrível. Dentro da ESEC a gente trabalha muito com atingimento de metas, então sim, no mercado de negócios é muito claro isso, e é muito claro como dentro da ESEC a gente consegue trabalhar com isso. Não é aquele trabalho, por exemplo, de só falar de metas, porque a gente precisa atingir metas, não, mas é um atingimento de metas que sim tu vai ver no futuro, mas o como que tu vai conseguir gerenciar isso, sabe? O como que tu vai fazer com que o teu time inteiro chegue naquele resultado e não apenas uma pessoa
bata todas as metas e faça por todo legal. mundo. Até porque isso não é o desenvolvimento que a gente busca. E sim um time com 5 pessoas, 10 pessoas, o time que for, atingindo as suas metas de uma forma uniforme mesmo e utilizando todas as capacidades e desenvolvimentos daquelas pessoas que estão ali. O que é muito mais inteligente até, né? Porque uma pessoa só para atingir tudo não faz sentido e o mundo não é mais assim do que também. a liderança, a ESEC também desenvolve trabalho em equipe. Com toda certeza. Desde o começo até o final da tua vida, o quão engraçado é até em conferências nacionais, por exemplo, a maioria das palestras que a gente tem são interativas, então tem sim uma pessoa palestrando e nos informando e passando conhecimento, mas o quão importante é aquele comentário depois ou durante de tu sentar ali e falar, tá, então a gente aprendeu isso, mas como que a gente vai realmente botar isso na prática, sabe? Então, todo o conhecimento que a gente tem aqui dentro, a gente tenta fazer com que os membros realmente percebam o quanto eles estão se desenvolvendo e que fique claro para eles até que esse desenvolvimento é muito importante, sabe? A gente bate muito na tecla de liderança, desenvolvimento pessoal e profissional. Pode até parecer chato às vezes, mas a gente acredita que essa é a chave para o desenvolvimento do mundo como um todo. A gente busca paz e preenchimento das potencialidades humanas e a gente acredita que tendo pessoas mais capazes e mais hábeis e mais líderes mesmo para fazer isso pelo mundo, com certeza o mundo vai ser melhor e com certeza teremos menos crises e menos guerras e menos problemas assim como um todo. E tem uma ligação entre as organizações, além do intercâmbio, como a gente vai, daqui a um pouquinho eu quero que tu me explique como que funciona esse processo, mas também essa questão nas conferências, essa interação, vocês recebem ou participam de todos os lugares, e essa interação tu consegue ver um perfil parecido mesmo, sendo em lugares tão diferentes? A situação é a mesma ou cada lugar tem uma peculiaridade? Acaba que cada lugar tem sua peculiaridade. Por exemplo, a gente brinca muito que o pessoal do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, sempre leva um chimarrão para uma conferência nacional, né? Então, nas conferências nacionais, por exemplo, hoje na ESEC no Brasil, a gente conta com mais de 60 escritórios, 60 entidades. Então, são pessoas de todas as regiões reunidas ali durante uma semana em São Paulo para falar de estratégia, para falar de planejamento, o que a nossa realidade precisa, o que a realidade do Brasil precisa. E ter jovens assim instigados com esse tipo de assunto é muito importante mesmo para a sociedade de modo geral. Mas o que eu mais consigo ver assim como perfil uniforme, digamos assim, era o que eu tinha falado antes, são pessoas que querem fazer alguma coisa, sabe? São pessoas que são voltadas à ação, são pessoas que reconhecem que sim, liderança é muito importante e vão lutar para disseminar isso e fazer com que mais pessoas entendam que isso é relevante e se desenvolvem e façam alguma coisa. Não vão ficar sentados em casa esperando acontecer, elas vão lá e vão fazer. Então, acredito que essa proatividade, esse engajamento, esse ser voltado à ação é algo que qualquer membro da ESEC tem, assim, que tu pode ir para qualquer lugar do mundo que tu vai perceber. Que legal. E essa questão mais voltada para o mercado ou tem uma questão social? Tu falou ali da liderança de proporcionar mudanças, mas tem atividades sociais de promoção da ESEC ou já desenvolver esse tipo de liderança já é também um projeto social? Como a gente tem os 4 programas, então, o programa de intercâmbio social, por exemplo, falando aqui de Santa Maria, então, o programa de intercâmbio social, ele conta com diferentes projetos sociais, então a gente trabalha com ONGs, com escolas de educação infantil, com escolas de ensino médio, com instituições de ensino, assim, de uma forma geral, levando intercambistas que vão tanto ensinar um idioma quanto fazer trabalho de marketing, por exemplo, para realmente a gente proporcionar tanto para a sociedade de Santa Maria esse contato com o internacionalismo, digamos assim, quanto para os intercambistas que vêm para cá para se desenvolverem, né? Porque esse seria o papel da ESEC, o desenvolvimento da liderança através desse intercâmbio. Da mesma forma, estudantes daqui que vão para outro país, que vão realizar algum projeto social. E também a parte de estágio, que seria que vem o intercambista para cá, fica um pouco mais de tempo, e ele trabalha numa empresa mesmo. Então, realmente tu entrar no mercado de trabalho através da ESEC e ser forçado a isso, digamos assim, o quanto antes, sabe? Para tu fazer esse programa de estágio internacional, não precisa ser formado, por exemplo, pode ser uma pessoa que está na graduação. Então, o que a gente sabe é que
Santa Maria é o terceiro maior exportador de cérebros do Brasil, de cérebros graduados. Então, até que ponto a nossa cidade ela realmente está preparando os jovens para entrar no mercado de trabalho, porque isso é um número muito relevante, sabe? E fazer com que estudantes aqui vão para outros países, tanto para fazer um projeto social, quanto para fazer um estágio internacional, estagiar numa empresa em outro país, imagina o quanto isso não só vai agregar no currículo, mas vai agregar no desenvolvimento pessoal daquele estudante, não tem desafio sabe? maior do que se debater com algo totalmente diferente, né? Sim, e com aí certeza. Só esse processo já... E o processo seletivo está aberto, mas o processo de intercâmbio acontece depois que a pessoa está dentro da ESEC ou não? Não. Não necessariamente precisa ter algum vínculo com a ESEC para fazer intercâmbio. Por exemplo, a gente tem pessoas que fizeram intercâmbio e depois quiseram entrar na ESEC, a gente tem pessoas que entraram na ESEC e fizeram intercâmbio, a gente tem pessoas que fizeram intercâmbio e fizeram intercâmbio, apenas. Então, não há necessidade de ser membro da organização para tu poder realizar o intercâmbio, é basicamente contatar a gente explica mais como é que funciona e encaminhamos e mostramos todos os projetos, todas as cidades e países que a pessoa pode ir e daí a gente faz todo o suporte, né? Tanto aqui na preparação e auxílio com visto, com passagem e tudo mais, bem como quando a pessoa está no outro país, o estudante está no outro país, realizando o seu projeto, todo o suporte que a gente sabe que o choque cultural é muito forte. Então, tem alguns momentos que é preciso ter algum... conselheiro? Algum conselheiro, uma pessoa aqui que vá ficar cuidando daquele intercâmbio. Então, tanto esse suporte aqui antes de viajar, quanto ao longo do intercâmbio, quanto depois. Então, porque sempre antes do intercâmbio a gente faz um evento para explicar mais, diminuir o choque cultural e tentar passar mais informações para que a pessoa aproveite mesmo o intercâmbio ao máximo, todas as ferramentas que a ESEC proporciona. Durante o intercâmbio todo o suporte, e quando volta, a gente tem mais um evento também, com todos os intercambistas que voltaram. Tanto para eles compartilharem as experiências, quanto para a gente fazer realmente um fechamento, assim, sabe? E até para recolher feedbacks, por exemplo, de como que a gente pode melhorar o nosso trabalho. Então, basicamente isso. Não, bem legal. E tu falou aí para quem quiser mais detalhes, procurar vocês, como que o pessoal de casa pode encontrar a ESEC, reforçar o endereço, telefone, e-mail, Facebook, Twitter? Dali. A gente tem uma página no Facebook, que é a ESEC em Santa Maria. Todas as inscrições que a gente faz são através do nosso site, que é esec.org.br/inscrição, sem o C cedilha e sem o tio. E daí ali vão ter os 4 programas que eu tinha mencionado antes, que são Cidadão Global, que é intercâmbios sociais, Talentos Globais, que seriam estágios internacionais, Jovens Talentos, que é o programa de membresia, programa de membros para entrar na ESEC, e para hospedar o intercambista. Então a pessoa... eu sei que o processo de hospedagem, às vezes a pessoa, não necessariamente os jovens, daí a gente consegue falar para um público mais adulto, tá? Nessa coisa de vamos receber um intercambista, como que eu faço, o que é que eu preciso ter? Tá. A gente recebe intercambistas geralmente no meio do ano e no meio do ano e no final do ano, nem no começo do ano também. O intercâmbio geralmente ele dura 6 semanas, então... Pouquinho, não é muito? Que é um intercâmbio social mesmo, um projeto voluntário. E qualquer pessoa que tenha uma casa, não precisa ter um cômodo específico para o intercambista, mas com as condições mínimas, assim, sabe? De higiene básica, de ter um local para dormir, que são necessárias, assim. Não precisa ter um quarto separado ou coisa do tipo. Não tem faixa etária para hospedar um intercambista, de 0 a 1000 anos. E basta contatar a gente, que daí a gente consegue explicar. A gente consegue tanto falar. Documentação? Não, documentação não precisa. Tem só um termo... Um termo de responsabilidade. Isso, de esclarecimento, assim, por questões só para deixar mais claro como é que funciona. Mas para entrar em contato com a gente, para a gente poder passar quantos intercambistas que vão vir, em que época do ano que vão vir, de que países que vão vir, fazer quais projetos. Então, eu na minha casa, por exemplo, eu já hospedei mais de 5 nacionalidades. E foi uma coisa fantástica. O que era mais engraçado de ver era meu pai, desculpa, mas o meu pai no Google Tradutor falando com a menina da Nova Zelândia, falando com um menino da Colômbia. Então, tanto é muito bom para o meu desenvolvimento pessoal, porque eu acordo falando outro idioma em Santa Maria, que é muito diferente, assim, sabe? E quanto para meus pais e para aquelas pessoas que moram junto com aquela pessoa que está hospedando.
o quanto desenvolvimento a gente pode ter em pequenos detalhes, sabe? Não, bem legal, então. Bom, muito obrigada, Matheus, por ter participado dessa entrevista. Muitos detalhes, muito importante. Reforça o site. E uma última pergunta, a sigla ESEC significa? Tá, ela é em francês, mas... Traduz aí. Associação Internacional de Estudantes de Ciências Econômicas. Ah, muito bem. Mas não precisa ser só estudantes das ciências econômicas. Não. O pessoal da comunicação, da área, qualquer área? Qualquer área. É uma organização multidisciplinar. Os únicos requisitos são ter de 18 a 30 anos, ter algum vínculo universitário e querer muito fazer parte da organização, ter muita vontade, ser muito proativo. As inscrições são no site, então aesec.org.br/inscrição. Para se inscrever no programa de membros, é no programa Jovens Talentos. E seria isso. O encontro no sábado. Isso. A nossa palestra explicativa para maiores informações vai ser no sábado, no Challenger Brasil, na Andradas entre a Rio Branco e a Floriano, às 2h da tarde, com custo de R$2. Ok, então, data limite para as inscrições? Pode ser no dia também. Pode ser no dia sim. também, mas encerra? As inscrições encerram em algum prazo ou não? Não, só no dia. No dia. O ponto é que tem vagas limitadas. Pelo auditório do Challenger ter capacidade máxima para 170 pessoas. Então, quanto antes os não inscritos chegarem, melhor, porque senão pode chegar lá e daí não tem espaço, daí complica um pouco, fica um pouco difícil. Pontualidade é algo que se trabalha na questão da liderança, Com certeza. E antecipar planejamento. Então, Com certeza. Matheus, muito obrigada. Parabéns por esse trabalho realizado e sempre que precisar da TV Santa Maria, estamos aí. Obrigado, eu que agradeço o convite.